Scooby-Doo, cadê você? Tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Arena CBN. Oferecimento Monkeymac, locação de caminhões Monkey e guindastes, monkeymac.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman, 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupi. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Arena CBN, começando a semana, segunda-feira. Hoje é 14 de outubro de 2024. Rodada da Série B continua, mas a Série B tem um novo líder. Está nascendo um novo líder e o campeão brasileiro da Série B, chamado Santos Futebol Clube. O Mirassol tá meio ali, tropeçando, perdeu. O Novo Horizontino vai subir também, mas perdeu a liderança pro Peixe. A Ponte, jogando em casa, e eu vou pegar o exemplo do nosso ouvinte que mandou aqui na transmissão do jogo contra o Ceará. A impressão que deu é que estava jogando a 3.800 metros de altitude. Uma atuação bem baixa da Ponte Preta contra o Vozão. Hoje tem o Guarani, é vencer ou vencer. Empate é bom? Não, não é bom.
A partir do jogo passado contra o Botafogo, o empate para o Guarani já não servia mais. Se quer ficar na Série B, precisa vencer. Tem seleção brasileira, Série A por enquanto nada, estamos na data FIFA. Enfim, tem o Corinthians querendo comprar o Hugo Souza, mas não consegue, porque toda hora aparece uma multa, tá aparecendo o Carlão de Freitas trocando de carro, toda vez que quer licenciar não consegue porque tem uma multa. E claro que vamos falar de vôlei, porque o Vôlei Renata levou mais um troféu para casa. 4º título paulista e olha que atuação brilhante para cima do Suzano. E daqui a pouquinho teremos convidados especiais aqui no Arena CBN desta segunda-feira. Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde e uma ótima semana para você. Para todos nós, Antônio Lupe, boa tarde a você, boa tarde, Cabelinho, grande Fábio Scheibe, ouvinte CBN, uma boa semana para todos nós. Hoje tem o Bugrão contra o CRB, dando aí os últimos suspiros, né, em busca da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E a Macaca já tá naquela semana do Derby 208, Lupércio. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde. E aí, Lupe, tudo bem? Boa tarde, meus colegas, boa tarde, ouvinte CBN. Você falou do Santos aí, o Santos que teve uma vitória expressiva para cima do Mirassol, 4º colocado. E coincidentemente, nessa próxima rodada no final de semana, Mirassol e Novo Horizontino se enfrentam também, hein? Vai pegar fogo 017. Não fala isso não, porque o negócio de fogo não é legal. Não, né? pegar fogo de emoção. Emoção, muita entendi. emoção na partida, 017. Ah, entendi. E quem tá subindo é o Vila Nova, né? Seu Vila Nova. O Vila Nova ganhou do Goiás, mas não vai subir. Peço desculpas Tudo normal em Goiânia. Tudo normal em Goiânia, tudo tranquilo. Goiânia acordou e vai dormir vermelha. Mas infelizmente o Tigre não sobe, Charles. Mais um ano. Mas tudo bem. Mas está no caminho certo, hein? Em breve vai acontecer. Pode até subir, mas não pode dar vacilo como aconteceu em alguns jogos aí no passado. Tudo bem, Cabelo? Como é que você está, meu querido? Tudo jóia, muito boa tarde, Entrou Lupe, tarde hoje. Carlão, Fábio Scheibe, Tava Eliel com Almeida, onde estiver, toda a nossa audiência. Parabéns ao Vôlei Campinas, campeão. Vôlei Renata. Pode falar, Vôlei Renata, que não tem Vôlei problema. Renata de Campinas. Isso! Parabéns ao Monte Azul, campeão. E quem também é campeão, imbatível, intocável, Sarcófago. Boa! Sempre... Carlão... Carlão... Essa ligação que ele faz é sensacional. Mas parabéns ao Monte Azul. Ê, primavera, hein? Dá Ei. licença, viu? Mas tudo bem. Foi eliminado. Não, perdeu pro comercial, né? Que foi eliminado. Não, o Primavera foi eliminado pelo comercial e ponto. Que ponto. Não foi, mas que depois foi eliminado pelo Monte Azul, campeão. Não. O Primavera foi eliminado pelo comercial. E o Ponto comercial final. foi eliminado pelo Monte Azul. Ponto final. Ponto final não, é uma história... Ponto final. Não. Ponto final. Não, senhor. O Primavera foi eliminado pelo comercial. Ponto final. Primavera que é semana de apresentações. Hein? Temos novidades lá no Fantasma? Quarta ou quinta-feira eu trago Quem novidades do gigante da Vila Industrial. Então tá bom, vamos aqui. Primavera, que se prepara para Estaremos dois, ansiosos aqui, hein, muitos Carlão? times já se Não, movimentando. imagina. Nossa, não posso deixar de perder as informações do Fantasma. Bom, é o seguinte, hoje é um dia muito especial, hoje é dia 14 de outubro. Ei. Sabe o que é comemorado no dia 14 de outubro? Hoje é o dia do professor. Ah, que coisa. É amanhã, né? Amanhã, né? Não é hoje? Não, hoje Já é um 15. pré. Hoje é um pré, Lupe, é um pré. Nós estamos na semana do saco cheio. Isso. A semana anterior acho que também. Mas não sei hoje como já não tá. funciona hoje em dia. Emendou. Emendou. Porque a Vanessa, ela trabalha, minha esposa, trabalha Sim. num complexo de comunicação. Educacional. Um complexo de educação. Um Educacional. educandário. Hã? Um educandário. É quase isso. E aí o que acontece? Ela não foi trabalhar hoje. Aí ela me falou que era o dia do professor. E eu tô com isso na cabeça desde a hora que eu acordei. o Sabe meu que a menino não Alessandra- teve a aula Alessandra hoje, também trabalha nessa O dia área do de professor atuação é e também amanhã? Não trabalhou, não. Emendou, dia 15, então, né? Sim. Então, o dia do professor é amanhã. Amanhã. Então amanhã a gente fala do professor. Isso. Então hoje é dia do meteorologista. Opa, Quem é o meteorologista, Cabelo? é aquele que trabalha com as previsões do tempo. Isso. Isso, exatamente. Aliás, Vamos dar um parabéns então pra Aline Olaia, que faz a meteorologia. Quem mais? A Júlia Bucheroni. Júlia Bucheroni. Era A Thalita Nonato também. Thalita Thalita Nonato. a Juliana... Juliana Viliotti, Viliotti. que agora tá de licença, né? Foi mamãe. Quem Isso. mais? Quem mais Ah. ocupou esse cargo na casa, Cabelo? Tem alguns aí também, né? Será que tem meteorologista hoje pro Brinco de Ouro? Não sei.
pra ver como vai estar o clima. Hoje é Dia Nacional também da Pecuária. Da pecuária. Pecuária. E um parabéns para a cidade de Montadas, na Paraíba, que completa mais um ano de vida. E também Ferraz Vasconcelos. Ferraz Vasconcelos. Time de Ferraz de Vasconcelos. Eu não sei. De Montadas? Também não. Tá precisando estudar um pouco mais. 100% de aproveitamento. Bom, são 4 horas e 14 minutos no dia 14 de outubro. De algum tempo. De algum tempo, quem entrou em campo? A Ponte Preta. A Ponte Preta entrou em campo, hein? E a Ponte Preta entrou em campo e o jogo que o William Cabelo separou aconteceu no mesmo ano que essa música. Olha, essa música é um hino. Ela é muito emblemática. Ela é muito emblemática. Eu diria. Da música brasileira. Sim. Que foi essa aí. Bom, vamos lá. Essa música, ela não estourou no ano do sarcófago. Ela foi lançada. Muita atenção, hein? Posso Porque... falar uma coisa? Ela foi lançada e estourou no mesmo ano. Então... Essa eu falo de... Por quê? Porque eu vivi essa época, felizmente. Que medo, hein? Imagina, Rock Carlão. dos anos 80, hein? Carlão já sabe. Carlão já anos sabe. 80. Mas o Fábio Chave também já deu uma... O Fábio Scheib, ele tá em dúvida. Anos 80. Anos 80. Agora a gente tem que saber o ano exatamente. Bom, o ano, daqui a pouco nós vamos desvendar aqui no sarcófago, que vai no final do programa. Final do programa. E a gente vai falar muito também sobre Ponte Preta e Guarani que se enfrentam. O derby começa a partir de amanhã, hein? Não vamos falar de derby ainda, porque o Guarani joga hoje. Mas a partir de amanhã vai ser o assunto da nossa grade esportiva. De terça até domingo. Tem rumores aí que tem bugrino torcendo pro Guarani perder hoje, é verdade, Cabelo? Olha, eu Vai escutei complicar a situação da Ponte? Hoje o pessoal mandou mensagem aqui no grupo. Será que é verdade? Tem um pessoal verdade dividido, viu, Chave? Não posso. Tem uma galera que entrega, tem outra galera não. Mas entrega vai se complicar mais ainda. Então, rapaz, eu vou emitir minha opinião depois. Não, já vou falar. Entregar nada. Guarani tem que buscar os 3 pontos. Enquanto tem matemática, tem que lutar. Isso acho que não passa pelos jogadores, não, jamais. Não, mas o cara que joga pra perder, ele tem que sair do esporte, né? Dá licença, o esporte é a profissão dele, ele tem que ganhar. Vai ser rebaixado, pô. Mas não, ainda não tá rebaixado. Então, se perder, vai ser rebaixado. Então, mas aí que tá. O torcedor, ele age com a paixão. Sim. Ele quer... A situação do torcedor do Guarani hoje, ela é difícil. Porque o Guarani está num momento difícil. Agora, tem uma mas coisa. Nunca o torcedor vai torcer contra o time. Por outro lado, o Guarani ganhando hoje, já pensou a ser a fome que vai pro derby? Mas eu acho que o Guarani ele vai com fome de qualquer maneira. O derby sim, pro derby independente do que aconteceu hoje contra o CRB. E outra, o futebol está muito profissional. O torcedor, alguns podem pensar isso, entrega o jogo tal para prejudicar a Ponte. Eu acho um absurdo isso. Agora, o jogador de futebol não pensa assim. Não até porque ele quer ou uma renovação de contrato com o Guarani ou salários mais altos. O cara pensa na família dele. Com certeza. Boa. 4 horas e 17 minutos, a gente fala mais sobre isso. Também vamos falar sobre seleção brasileira, que amanhã entra em campo novamente, vai enfrentar o Peru. Será que o Peru vai endurecer pro lado brasileiro? Ou será que o Brasil vai dominar o Peru e vai conseguir a segunda vitória consecutiva, né? Tem novidade amanhã. Tem novidade, tem muita novidade. Brasil! E a gente também vai falar também das últimas informações. O Corinthians, ele tenta e não consegue comprar o goleiro do Flamengo, Hugo Souza. E o presidente do Cuiabá soltou o verbo pro Corinthians, você viu aí? Falou que é o maior devedor, não paga ninguém e tá dando calote no Brasil inteiro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, são 4 horas e 18 minutos. Você pode participar conosco do Arena CBN no 19 991869070 991869070. Se você é torcedor do Guarani, mande sua mensagem pra gente ter um termômetro aqui do nível de confiança pro duelo contra o CRB. E também, se você quiser participar de qualquer outro assunto, quer dar parabéns pro Vôlei Renata, pode mandar mensagem. Se estava no Taquaral ontem, olha, lotado, hein? Fervendo o Taquaral. Pode mandar mensagem também, torcedor do Corinthians, do Santos, líder da Série B, do Palmeiras que tá de férias, do São Paulo que acho que nem joga mais esse ano. Manda mensagem pra gente, quarta-feira aqui em que a gente vai participar e vai colocar todas as participações no ar. Nilson Belisário no comando técnico, Daniel França no streaming, o Arena está no ar. Hoje com Antônio Lupi.
Arena CBN. Oferecimento Monkey locação de caminhões Monkey e guindastes, monkeymac.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman, 0800 591 2223. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E daqui a pouco aqui no Arena CBN, um bate-papo bem legal com o Adriano e também com o Judson. Eles que foram campeões paulista com o vôlei Renata ontem contra o Suzano. 4-0. 3-0 no tempo normal e mais a vitória no Golden Set. Campinas conquistou o 4º título estadual. Parabéns para todos os jogadores do vôlei Renata, comissão técnica, diretoria e, claro, aos torcedores que lotaram o Taquaral para a conquista de mais um título do projeto que completa 15 anos nesta temporada. E a Superliga já é assunto. A partir da semana que vem, domingo, dia 20, às 6h30 da noite, o vôlei Renata encara o Goiás no primeiro jogo da competição nacional. Apaixonado pelo vôlei, não saia daí, porque daqui a pouco aqui no Arena tem Adriano e Judson falando da conquista do Campeonato Paulista. Xiii, falhou na hora H. Calma que a Clínica Upman pode te ajudar. A Clínica Upman tem tratamentos médicos seguros e eficazes para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. Ei, você também que não está feliz com o tamanho do seu amigão. Conheça os novos tratamentos de harmonização íntima masculina na Clínica Upman e aumente o tamanho do calibre e comprimento. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Scooby-Doo, cadê você? Eu tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Arena CBN. Estamos de volta com o Arena CBN, são 4h21, agora pulou, 4h22. Carlão de Freitas, hoje você vai acompanhar de perto o jogo entre Guarani e CRB. Vitória, são os 3 resultados que interessam ao Guarani, né? É verdade, Lupe. Agora acho que não tem muito o que ficar dourando a pílula, né, com relação ao Guarani. Tem que encarar, tem que vencer. O CRB vive um momento melhor, com o Hélio dos Anjos está aí a 3 jogos sem perder, 2 vitórias consecutivas. Vive um momento melhor, eu acho que chega até na partida mesmo no Brinco de Ouro como favorito, mas o Guarani ainda tem que lutar, né? O Cabelo sempre defende, eu concordo com ele, a matemática permite o Guarani lutar antes de um jogo super importante que de repente pode, entre aspas, tá, gente, salvar a temporada do Guarani, né? Porque já que para alguns torcedores o Guarani está caindo, então leva o rival junto, né? O que seria importantíssimo neste momento tão triste que vive o Guarani na sua trajetória, pelo menos atrapalhar a vida da Ponte seria aí algo para dar um respiro para o torcedor bugrino. Mas antes do derby é pensar neste jogo contra o CRB. O Guarani não vai ter o Luan Dias, né? Um desfalque sensível. Hoje, tecnicamente, a referência desse time do Guarani, eu acho que esse é o jogador que faz falta. Na lateral esquerda não tem o Emerson, mas tem o Jefferson, acho que aí também 6 por meia dúzia. Mas é um jogo em que o Guarani vai ter que vencer o CRB, vencer o emocional e vencer também as cobranças da torcida, que serão enormes hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô, Cabelo, em que o torcedor se apega? Na fé. Porque fé e a na última, matemática. a última situação... Assim, vou tentar falar de uma forma racional. Tá. A matemática permite. Certo. E a fé conduz. Uma coisa puxa a outra. Tá alinhada com a outra. Porque se não tiver fé... E se não tiver fé e tiver matemática? Eu acho que nesse momento são os dois. Então a matemática permite. Tem que ter a fé. A fé de que o time hoje vai entrar
ligado que o time vai conseguir os 3 pontos, voltar para a briga, para escapar, porque ainda é possível. Sim. Cabe também, queria lembrar o torcedor do Guarani. O horário é meio ingrato, eu sei, mas quem puder, é hora de não abandonar o Guarani. O time, a torcida ir lá, apoiar. Se der, por acaso, um revés, alguma coisa, protestar, mas sem violência, pelo amor de Deus. E é isso que move a torcida do Guarani. Eu acho que o torcedor já tá meio cansado também, né, cara? A gente sabe assim, né, Fabião? É claro que o Guarani não vai confirmar, mas mesmo vivendo nesta fase ruim, o bichinho gordo vai rolar, né? Vai rolar. Estímulo. Opa! Mas vai rolar e a gente sabe que isso move o jogador. Não é motivação de vídeo, motivação disso. Rolar um bichinho num pré-deb, isso ajuda também. E vai rolar. Mas a gente não pode falar de Débora no Guarani ainda. Ah, sim, sim. Por conta do jogo de hoje. Aliás... Mas aí pode estar inserido. Faz um pacotinho. Isso, um pacotinho. Kit Guarani. 6 pontinhos. 6 pontos. Chega pra rapaziada, ó, galera, tá aqui, ó, um bichinho molhado hoje, depois da vitória sobre o CRB, já vislumbrando uma vitória no Clássico, pra pelo menos dar uma respirada. Então são algumas situações pra motivar o grupo do Guarani, que tá bem cabisbaixo, né? E o Carlão falou da questão da lateral do Guarani. Eu tô com a escalação provável aqui. Você tem aí? Tenho. Não vai. São 2 dúvidas. São duas dúvidas. O que você imprime de papel, hein? Não, então, pois é, ó. Pegorari, Pacheco Heitor, a dúvida na lateral aí. Douglas Bacelar. É dúvida mesmo? Segundo os nossos amigos do GE. Douglas Bacelar, Matheus Luciano e Jefferson. Aí no meio, Anderson Leite, Gabriel Bispo ou Lucas Araújo, Matheus Bueno e Estevão. Na frente, João Vitor e Caio Dantas. Agora, segura esse rojão. Segura. A pancada, né? De pendurados. Exatamente. Deixa eu até pegar jogadores importantes. Segura esse rojão. É claro que a gente não vai falar de Deb, mas é uma situação que quando a Ponte jogou, nós trouxemos esses números aqui. Se liga no tamanho do problema que pode ser os pendurados do Guarani, ó. Vamos lá. Você tem a ficha aí ou não? Os pendurados você não imprimiu? Os pendurados eu não trouxe. O que era importante você não trouxe, mas vamos lá. Ó, Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Anderson Leite, João Vitor, Douglas Bacelar, Pierre e Pacheco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 são titulares. Nossa, Então, assim. Só que isso hoje não entra em campo, tá? Não, tem que Se tiver que fazer uma falta pra parar um contra-ataque, faz e seja o que Deus quiser. Sim. Porque se ficar pensando, não vou fazer falta porque senão vou ficar fora do Clássico. Aí, porque é o que o Alan falou, os 3 pontos contra o CRB... Também são 3 pontos contra a Ponte Preta. Ao luxo de ficar escolhendo. Não, mais que isso, né? O adversário de hoje, o CRB, tem 8 pontos de diferença. É o time que abre o Z4, né? Se o CRB ganha, já vai abrir 11 pontos do Guarani, daí joga Chapecoense pra ficar 9 pontos do Guarani na zona de rebaixamento, pra sair da zona de rebaixamento. É muita coisa, né? Restando 7 rodadas. CRB do técnico Hélio dos Anjos, né? Mas eu acho que ele não vai estar no banco, não, né? Não, é o Guilherme, né? É o Guilherme dos Anjos. Então esse é o cenário. Olha só que cenário que o Guarani foi se enfiar. O Ed, fé ou milagre? Que seja. Boa tarde. Nasci em Cerqueira César, mas morei muito tempo em Montados. E respondendo à enquete, o melhor compositor no destino é o Pixinguinha. Mas essa enquete já foi. É que Montados é aniversário da cidade, né? Aniversário da cidade hoje, Montados. Então. Boa tarde. Boa tarde, Arena e Cabelo. Bora tomar uma, falar mal da vida alheia? Ontem foi o aniversário de 106 anos do Leão da Sorocabana. Capivariano. O Capivariano, Carrasco do Primavera. Ah, quem mandou, hein? Quem mandou foi o Marcos Pimenta. Um abraço pro Marcão lá de Indaiatuba. Parabéns ao Capivariano, uma das equipes mais tradicionais aí do nosso interior, que tá se preparando também para 2025. Será que um time de investidores igual o Primavera compensa subir? É o Ricardo de Indaiatuba que pergunta. Ricardo, essa é um dilema, é uma pergunta, né? Porque o Primavera já teve próximo de subir em 82, não subiu. É que assim, falar dessa questão do Primavera, eu teria um simpósio. Mas, Ricardo, vamos combinar, a gente combina. Mas, cara, tem muita coisa envolvida e é intrigante. Por que o Primavera, vamos lá, Indaiatuba tem condição, como estrutura de cidade,
o estádio do Primavera não tem iluminação. Isso não é determinante para um time subir. Mas o Água Santa jogou sem iluminação no Distrital do Namar durante os 3, 4 anos. O Juventus praticamente a vida inteira jogou na Javari sem iluminação. Mas a gente tá falando de A2. O Água Santa subiu, né? O Juventus teve muitos anos, mais de 40 participações. Jogar no Pacaembu. Eu não sou de Indaiatuba, mas eu acho que subir é sempre interessante. Nossa, é claro que para você subir, você precisa estar abastecido, estar bem estruturado. Mas o Primavera, que é o assunto aqui, eu acho que ele dá indícios de que ele está se moldando para subir. A própria contratação do Marchiori, que é um cara de A2 e tem a questão da verba também. Poxa, hoje, subir no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista paga hoje bem. é o que mais paga no Brasil. Então, assim, vou falar, como torcedor, seria meu sonho. Como eu que? nunca vi. Desculpa, eu não entendi. Todo mundo sabe que eu sou primaverino. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Nossa, quanto então, todo mundo sabe, ninguém tem dúvida. Não. O exemplo atual é o Velo Clube, que voltou para a Série A1 e teve que reformar o estádio, 79, né? E teve que reformar o estádio agora. Então, essas questões, eu ainda não vi o Ricardo respondendo ao ouvinte aí, eu ainda não tenho a resposta. Agora, o que eu gostaria muito, e seria bacana, porque o Capivariano já subiu, o Ituano tá na 1 há muito tempo, já é campeão paulista. Então, mas aí você quer um detalhe? Que eram times rivais, mas um foi despontando. Você quer um detalhe que não se encaixa pro Primavera? Portuguesa Santista. Foi vice-campeã da Copa Paulista, ou foi campeã? Foi jogar a Copa do Brasil. Aí ganha um dinheiro. Uma baita de uma grana. O que aconteceu? Cheio de dívida, penhoraram. Então. Mas aí, o Primavera tem uma coisa a favor. O Primavera tem dívidas hoje ou não? Não tem. Não. É um clube saudável. Dá pra pensar em acesso, um clube saudável. Então, o Jaime fala que o Corinthians nem estádio tinha. Não, mas o Alfredo foi o Jaime que disse, tá? Jaime. São Jorge, pô. A gente tá falando em SAF e o Zé Roberto deu uma entrevista hoje falando dos projetos dele pro São Bento. Fechou lá no São Bento, né? É ele mais 11 investidores que querem gerir a equipe e querem fazer um time... São 12 no total? Ele mais 11? É muita cabeça, cara. Fazer uma referência pra revelação de atletas, formação de atletas. Por outro lado, só pra encerrar da minha parte essa questão, aí você vai falar, pô, Cabelo, mas você queria ver na 1, mas você tá contente na 2? Tô, sabe por quê? Por quê? Eu prefiro ver um Primavera e Novo Horizontino, como eu vi, na 2, Primavera e São Bento, com todo respeito, porque Primavera e 15 de Caraguatatuba, que eu já vi também, na 5ª divisão, na 4ª divisão. Mas porque você é torcedor, né? Exatamente. Tá. Tá bom, então. São 4h31. Daqui a pouco a gente vai ter convidados especiais aqui no Arena. Judson e Adriano, o menino de ouro. Rafael Pio também estará aqui para conversar com esses jogadores do Vôlei Renata que conquistaram ontem mais um título paulista para o time campineiro. Repórter CBN, a gente volta já já com convidados. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de outubro de 2024. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o estado de saúde do deputado federal Chiquinho Brazão seja avaliado. A intenção é identificar se o deputado precisa receber cuidados médicos fora da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, onde está detido. A defesa de Chiquinho afirmou que ele sofre de problemas cardíacos, diabetes e que perdeu 21 quilos desde que foi preso. O parlamentar é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. A Polícia Federal e o Banco Central anunciaram que vão intensificar a vigilância sobre os saques de valores durante a campanha para o segundo turno das eleições municipais. A ação vai contar com a participação da Federação Brasileira de Bancos. O objetivo é prevenir e reprimir práticas ilícitas após as apreensões de dinheiro com suspeita de compra de votos antes do primeiro turno, quando mais de 50 milhões de reais foram apreendidos. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para a implementação de pedágios eletrônicos nas rodovias do Brasil. Entre as principais mudanças estão o aumento do prazo de pagamento da tarifa sem que o motorista receba a multa, a criação de placas para identificar o sistema de cobrança eletrônico e a centralização de dados em uma plataforma nacional.
As novas regras foram propostas pelo Ministério dos Transportes após um balanço do funcionamento da tecnologia em um trecho da rodovia Rio-Santos. O Reino Unido anunciou sanções contra militares do Irã. A medida é uma resposta ao ataque de mísseis de Teherã contra Israel em 1º de outubro. Um dos afetados pela iniciativa do governo britânico é o comandante-chefe das Forças Armadas iranianas. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN. Oferecimento Munk Mack, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmack.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica UpMen, 0800 591 2223. Estradas. São 4h35. Mário Quintino chegando com as informações das estradas em nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Informações da rodovia Heitor Penteado. Tem uma ocorrência na altura do Parque Ecológico em Campinas, para você que vai em direção de Souzas, então atenção aí pelo trecho. Para quem vai no sentido da região central, a movimentação é maior já na chegada para Moraes Salles, muito em função do trânsito intenso na Moraes Salles, atenção, principalmente na passagem pelo Laurão. Rapidamente, Lupe, na John Boy Dunlop, mais cedo teve um acidente entre dois veículos, à altura do Jardim Londres, no sentido do Campo Grande. Atenção para você que passa ali pelo trecho, e também nos dois sentidos à altura do Bandeiras, por conta das obras do BRT, lentidão tanto em direção do Campo Grande, quanto no sentido do centro. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN. Qualidade nota 1000. Vedacity é o número 1 do Brasil. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mack. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mack. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mack. Informações 19 3279 0005 munkmack.com.br. A Unimed Campinas tem um convite especial para você e sua família. Participe do evento Cresça em Movimento, uma manhã dedicada a incentivar hábitos mais saudáveis na infância. Domingo, dia 20 de outubro, das 8 ao meio-dia, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. O evento é gratuito, cheio de atividades ao ar livre e com muita diversão para todas as idades. Esperamos por você. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Arena CBN. De volta com o Arena CBN e agora recebendo participações especiais aqui na nossa programação. O título paulista é do Vôlei Renata e, como a gente prometeu, estamos recebendo Adriano e Judson aqui nos estúdios. Tudo bem, rapaziada? Primeiro, parabéns pela conquista e muito obrigado pela presença aqui no estúdio da CBN. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conhecendo aqui, vindo falar com vocês, ainda mais nesse momento especial para nós, que é ser campeão paulista, então está sendo uma satisfação enorme. Tudo bem, Adriano? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite e também pela torcida, né? Eu acho que é muito especial essa torcida da cidade toda, de todo mundo que está nos apoiando. E junto com os atletas, nós estamos recebendo o Carlão de Freitas, a voz que trouxe emoção ao torcedor nas ondas do rádio, a voz do título de Campinas de Rafael Pio. Tudo bem, Pio? Seja bem-vindo à Arena. Um abraço para todo mundo, em especial pro Judson e pro Adriano. Enxugou as lágrimas já, Pio? Ah, já enxuguei, já dei aquela relaxada, sem voz hoje, né? Ainda meio borocochô de voz, mas realmente, porque foi ontem impressionante, assim. O ambiente do Taquaral, ele tava ensurdecedor. Esse era o termo. Então, no meio da transmissão, no meio da narração,
tinha hora que eu não conseguia me ouvir, porque a torcida, ela cobria, era impressionante, cara. Foi um ambiente maravilhoso, assim, digno de título paulista mesmo. Carlão de Freitas, a rapaziada aqui, você prometeu e cumpriu. O quê? Trouxe os campeões paulistas pro Arena CBN. Verdade, então eu assino essa. Então. Aliás, o Carlão tá cheio de cumprir promessa, né? Promessas importantes. Gente, em primeiro lugar, como um campineiro, eu tenho que agradecer a vocês, né? Cara, tetracampeão paulista, quase que seguido, né? Tendo esse ato de 2023. Mas eu quero fazer uma pergunta pro Adriano, que às vezes eu, como torcedor, eu fico irritado. Você é muito frio, cara, em jogo decisivo. Você praticamente não sua, ele não muda a fisionomia, o jogo pegando fogo, os caras se aproximando, né, do resultado e tal, e vai o Adriano e pau, e virando. Que coisa, parabéns. E que momento que você tá vivendo, hein? Obrigado. Eu tô aqui em Campinas já tem 4 temporadas, então meu terceiro título paulista. Meu primeiro foi com o Judson, quando a gente jogou juntos aqui em 2021, 2022. E sobre essa questão de ser gelado, é muito natural. Eu acho que é o meu estilo de jogo. Tem muitos atletas que são mais explosivos, que demonstram mais, que sentem mais. Eu sinto, só que da minha forma. Eu só não deixo transparecer tanto. Sim. Mas a minha cabeça, naquele momento, tá pegando fogo igual todo mundo que tá lá. Fico desesperado quando o árbitro erra, quando a gente erra. Fico feliz quando a gente acerta, mas tento manter uma postura mais tranquila. Mas a cabeça tá em parafuso, igual todo mundo. Não, e a porrada, ela vem muito grande, porque na medição, Adriano, que eles fazem de saque, por exemplo, você lembra quanto que deu o seu, assim, o máximo que já... varia muito. Tem momentos que chega a 110, 115, tem momentos que vai a 90 e funciona também. É o que Deus quer naquele momento. Depende, se sacar na Anguera, pega o radar. É multado. Chegou uma cartinha lá na sua casa, hein, Adriano? Tem que tomar cuidado. Adriano, ontem acompanhando a transmissão do Pio e também acompanhando os nossos parceiros do Sport TV, e o Nauber, ele fez assim elogios a você e falando sobre a sua evolução. Ele falava, antigamente você batia muito na paralela, hoje você já tá mudando, já bate em diagonal. Realmente ele falou que é muito perceptível a sua evolução dentro do vôlei. Eu também sinto isso. Eu acho que essas coisas vêm com o tempo. É questão de amadurecimento. Sim. Você tá em quadra, você tá vivendo aquilo todo dia. Com a derrota, com a vitória, você sempre tem um aprendizado. E no dia a dia você tá treinando, buscando isso, e no jogo você coloca em prática. Então algumas coisas acontecem com mais naturalidade, outras você tem que se esforçar um pouco mais para fazer acontecer. E ontem, em alguns momentos, eu percebi que tá começando a aparecer. Sim. E eu acho que é normal e natural de todo atleta. Eu quero trazer agora o Judson pra resenha, sabe por quê? Porque eu gosto muito de basquete. E tem uma coisa, eu gosto no basquete mais de toco do que de cesta. E cara, no vôlei, você gosta de assistir, bloqueia, né? Porque jogar não joga nada, né? Já fui bom dia, né? Tá. Já fui bom dia, mas assim, lá atrás. Quando ele disputava com os meninos de 7, 8 anos na escola. Não tinha nem a bola de 3 ainda. É isso. Mas assim, cara, porque o bloqueio, ele é uma ferramenta que ele muda o ambiente do jogo. Por exemplo, ontem o Suzano, ele ficou atrás do placar muitas vezes. E no primeiro set, onde vocês tinham uma vantagem gigante, eles começaram a fazer pontos de bloqueio e começaram a ganhar mais ritmo, ficaram mais confiantes. Só que você, ao lado do Ítalo, o próprio Adriano também, o Bruno Lima, cara, tem hora que vocês formam um paredão que é a coisa mais linda que eu já vi no esporte. Sério mesmo. É uma sensação gostosa também, porque a bola tá com o adversário, só que o ponto vem pra vocês porque vocês impedem de jogar a bola pra quadra. Sim, eu acho que é uma coisa que durante o jogo, principalmente, é uma coisa que o toco é uma coisa que muda a energia, né? Da torcida, do próprio time, é uma coisa que traz confiança. E no jogo, no caso do jogo de ontem, uma coisa que talvez faltou no primeiro foi isso. A gente não conseguiu ser tão efetivo no bloqueio e pressionar o time deles. E quando você tá ali, todo momento o outro time tá tocando, você pega e toca no bloqueio, a defesa sobe a bola, ou você dá o toco direto no adversário. Isso vai pressionando a você ter que fazer coisas diferentes. Aí a hora que aparece um erro do outro time, o time começa a fazer coisas que eles não costumavam fazer. E acho que no primeiro jogo isso fez muita diferença. Esse segundo jogo a gente já tocou muito mais nas bolas, além dos pontos efetivos de bloqueio, a gente já tocou muito mais nas bolas. E isso faz diferença, porque o time começa a se pressionar e vai trazendo
fazendo isso. Então naquele primeiro set foi o que você falou. A gente criou uma vantagem nesse sentido, depois eles construíram a vantagem, a gente talvez precisou achar formas diferentes de lidar. Então o bloqueio é uma coisa que para a energia do jogo é muito boa, e para o nosso time também. É uma coisa que durante todo o Paulista a gente focou muito nisso, o trabalho de todo o grupo, né? O que a gente combinava, todo mundo tá bem alinhado ali, deu muito certo. A gente foi... Todos os jogos a gente sempre falou, não, galera, estamos fazendo bem isso, então a gente tem que seguir nesse caminho, vamos progredir, porque o nosso bloqueio, a gente sabe da condição que o nosso time tem de bloqueio, que é uma qualidade muito grande, e é isso que a gente focou nesses jogos e que a gente quer levar para essa sequência. E aí no jogo de Guarulhos, só para contar uma experiência, a gente tem a transmissão também, a transmissão da primeira fase foi pelo Globo Esporte, pelo GE, e eu fiz a reportagem do jogo contra Guarulhos, aqui em Campinas, e eu fiquei ali na quadra. Cara, teve uma bola, eu não sei se vocês têm as estatísticas, mas naquele jogo eu acho que foi a maior partida com bloqueios. Não sei, posso estar falando aqui errado. Mas teve uma bola que você bloqueou junto com o Ítalo, que eu tava ali, foi bem na minha frente. Sabe quando o cara vem com uma sede pra atacar e para? Eu falei, nossa! Sabe, nossa! Eles gritaram na cara do maluco. Eu falei, se sou eu, vou embora. Se sou eu, falo, eu vou embora. Também tem essa provocação. Tem, claro que tem. Eu acho que é uma coisa que do jogo, né, que tem que ter essa coisa boa, né? Essa rivalidadezinha boa aí, e principalmente pra mim, né? Talvez pro Adriano ele caça em outras maneiras, mas pra mim a forma maior de provocar... Isso é mais do central também, né, Judson? Sim, mais do central. A minha forma de provocar é dando um toco no cara, entendeu? E aí você dá o toco, você cai no chão ali já comemorando, o cara já fica numa outra vibe, né? Ele já sabe que o buraco é mais embaixo, então... E realmente o que você falou não é mentira. Esse jogo realmente a gente fez muitos pontos de bloqueio, acho que foi talvez o nosso melhor jogo de bloqueio de todo o Campeonato Paulista, e é uma coisa que deu muito certo e ajudou demais a gente pra esse título. Eu fico imaginando a careta do Júlio, já não é mão de latarina, fazendo uma careta, não é? Já não é tão bonito assim. Cada um com as suas artimanhas. Ô, Judson, Ontem, não, mas rapidinho, ontem, o segundo e o terceiro sets, eles foram decididos num bloqueio, né? Então foram 2 sets que realmente a decisão dos pontos foram em bloqueios, e a questão, até pro próprio Adriano, quando ele tá lá no fundo, esse bloqueio, às vezes não vem o toco pro ponto, mas amortecer a bola facilita lá no fundo, né, Adriano? Para que vocês consigam fazer a recepção de uma forma mais tranquila. Gerar o contra-ataque e buscar o ponto. E não só o bloqueio, mas eu acho que você falou essa questão de dar um ânimo a mais quando a gente faz uma defesa, quando acontece o rally a gente ganha o ponto, dá um ânimo diferente no time. A gente vê o Taquaral cheio, lotado, o pessoal gritando, a gente fica com aquela vontade de querer matar quem tá do outro lado. Então, o ânimo muda, o astral da equipe muda, independente se você tá ganhando ou você tá perdendo, eu acho que essa ação em si faz o time mudar, muda a cara do time, muda a vontade da história do jogo. Ô Judson, o Adriano também, eu confesso, como um torcedor, eu fiquei assustado com o primeiro jogo. Eu esperava assim, uma decisão mais tranquila, contra o Suzano lá e aqui também. Mas depois do tropeço lá em Suzano, como foi a preparação de vocês? Porque ontem eu senti assim, vocês muito prontos, entendeu? Parece que nenhuma instabilidade no jogo mexeu com vocês. Vocês estavam assim, prontos pra gritar é campeão. Porque a hora que terminou, eu vi uma entrevista do Bruninho, eu falei, caramba, não era pra ser assim, sabe? Eu não esperava nem a derrota, aí como um torcedor. Mas eu senti assim, vocês muito focados no jogo de ontem. Então, eu acho que assim, no primeiro jogo, uma coisa que é meio que a gente sabia que uma hora isso ia chegar. A gente teve uma derrota no primeiro jogo, mas era um momento muito diferente, onde a gente tava todo mundo chegando. O Adriano jogou na Olimpíada, então ele tava todo mundo em contextos diferentes de preparação. Até a gente alinhar isso, aquele momento não era o ideal, assim, de ritmo de jogo. Então, a gente teve aquela derrota, mas a gente seguiu vencendo, ganhando os jogos, mas a gente sabia que uma hora a derrota podia chegar, né? E é claro que a gente não queria que fosse agora na final, mas acho que isso foi bom pra gente falar assim, não, vamos manter o pé no chão, a gente sabe que a gente tem que seguir fazendo o que a gente fez todos os dias. Trabalhar, focar no que a gente tem que fazer, o que a gente combina a gente cumpre e a vontade, a garra para querer vencer lá em cima. Então a gente viu que no primeiro jogo, e isso a gente talvez se viu nesse lugar onde a gente costumava, em toda a maioria dos jogos, a gente colocava pressão nos outros times,
A gente tava sempre pressionando, os outros times não sabendo lidar, e naquele jogo, talvez a hora que a gente se viu pressionado, uma coisa que não aconteceu muito, a gente não soube achar as melhores soluções. E foi onde o time deles cresceu e saiu com a vitória. Então acho que pra esse jogo já foi ao contrário. A gente falou, ó, a gente viu que quando a gente pressiona é difícil pra qualquer um, entendeu? E nesse já foi total diferente. A diferença pra mim real do jogo foi essa. Todo mundo sabia que se cada um fazendo o que se tem de melhor, a gente vai botar pressão pro outro lado e dentro de casa, então a gente sabia que com o apoio da nossa torcida, a gente pressionando, ia ser muito difícil para eles e jogar ali dentro, então o nosso foco era esse. A gente sabia que cumprindo bem o que cada um tinha de melhor, a gente tinha totais condições de fazer. Eu já saí de casa, eu vou falar, eu já saí de casa com esse sentimento, vai ser 4x0. Eu já entrei desde a hora que eu acordei, eu falei, cara, hoje é 4x0, hoje é 4x0. E aí no segundo set eu falei, acho que eles fizeram 23-21. Não, então, eles fizeram 23-21, eu falei, nossa, será que... Não, eles tiveram 2 set points, não foi? Tiveram. 2 set points, um só. Então eu falei, será que meu senso tá muito doido? Vamos perder? Eu falei, não. Muda a cabeça, a gente vai ganhar agora e vai ser 4x0. E não deu outra. Então acho que o sentimento era esse, a gente sabia da condição do time de reverter total essa situação e mudar o que deu de ruim lá no primeiro jogo. E só complementando um pouco o que o Judson falou, eu acho que a gente teve paciência também pra jogar. A gente conversa muito sobre isso. Fazer o jogo, jogar aqui. A nós vamos do Bruninho, né, que ele faz assim, foi emblemático. Provocativo também. Mas a gente sabe que a gente vai passar por esses momentos difíceis. E nem sempre vai ser fácil. Ou, na verdade, nunca é fácil. Mas não vai ser tão simples quanto pareceu ser nos outros jogos. A gente ganhou lá 3x0, só que era uma fase diferente. Final é final. Tem favoritismo? Pode até ter, mas favoritismo não ganha o jogo. Sim. E também reforçar aqui o grupo que a gente tem. São 4 temporadas aqui e eu acho que esse é o grupo mais unido que a gente tem no Renata esse ano. Então, essa temporada, o trabalho, a força, a humildade que a gente tem, o companheirismo que a gente tem, eu acho que vai sobressair mais em relação aos jogos, pra gente fazer melhores jogos e melhores treinos. Pegando o gancho, você citou essa união, que você percebe que ela tem mais do que nas outras temporadas. Foi feita uma reformulação um pouco maior em relação a essas temporadas também. Mas você conhece muito bem ele. A chegada do Bruninho trouxe isso também? Esse conjunto mais forte, essa união mais forte, na tua opinião, Adriano e o Sim. pode falar também? Eu convivi com ele alguns meses na seleção e todo mundo sabe que ele é diferente, ele é um líder nato. E ele aqui, a gente tem a oportunidade de conviver mais com ele no dia a dia. Na seleção, por mais que seja alguns meses, são alguns momentos. Assim, acaba o treino, cada um vai descansar. Aqui a gente convive com ele. Então, ele conta as histórias, ele conta as vivências, as experiências e ele foi campeão de tudo. Então, tá com ele no dia a dia é algo muito diferente. É mágico. Ele é o voleibol em pessoa. Desde sempre. Então ele, com essa liderança dele, com essa união, ele sabe ajudar a gente no que a gente precisa. E eu falo isso porque eu comecei a jogar depois da Rio 2016, então eu vi ele ser campeão olímpico. Então em 2017 eu comecei a jogar, eu assisti ele, hoje em dia eu posso jogar com ele. Então é diferente, assim como o Lucão, assim como o Lucarelli, todos que participaram de tudo. Eles são um voleibol em pessoa. Então a gente tá com eles é muito especial. E é muito diferente o sentimento. Ô Judson, você tava o ano passado lá em Suzano, e é engraçado como parece que tem algumas cidades que elas respiram o esporte, né? E Suzano é assim, ela desde sempre respirou o voleibol. E ontem, até antes do início do jogo, eu e a Renata, a gente fazia mais ou menos esse comparativo, que lá não existe nenhum grande nome, vamos dizer assim, né? Só que é engraçado como o conjunto de Suzano funciona demais. É claro, a sua saída para eles, ela foi muito pesada, mas a gente vendo o Maicon Leite, o Wender jogando, não, tô falando em termos de centrais, sim, tá. Né? Mas aí você pega os ponteiros, você pega o Muniz, pelo amor de Deus, louco. O que ele fez nesse campeonato é um time chato de enfrentar, né? Isso também. E aí, somado a 6 mil torcedores lá na Arena em Suzano no primeiro jogo, que você conhece bem como é também, eles empurram demais. Deixa esse título ainda maior, sabendo, como você sabe, do adversário? Não, cara, é uma coisa que eu posso falar porque eu vivi isso 2 anos e, assim, lá é um lugar que a energia da cidade,
todo mundo meio que, assim, conspira pra querer ajudar, pra querer fazer dar certo a coisa lá. E eu acho que, cara, quando acontece isso, é muito difícil você não conseguir receber um pouco disso. Eu não sei falar, mas tem uma coisa meio, assim, mística mesmo, eu vou falar. Porque no ginásio você chega e fala, cara, o que tá acontecendo? A gente chegou a ter, na primeira temporada que eu tava lá, a gente montou um time assim, não, galera, traçamos os objetivos, não, ó, a gente quer classificar pro playoff. E beleza, de repente a gente viu, cara, a gente conseguia jogar com todo mundo. E um time super modesto, assim, questão de orçamento mesmo, sabe? A gente falou, cara, aí a gente viu e falou, pô, se a gente tá conseguindo, vamos pra cima, não vamos ter medo de nada. E deu muito certo. A gente quase chegou na final da Copa do Brasil naquele ano, fizemos uma semifinal de Superliga, que foi um resultado muito, muito bom pra nós naquela temporada. E no ano passado, assim, o nosso time teve muita lesão no ano passado, então acho que prejudicou um pouco a energia, assim, isso baixou um pouco por conta que sempre acontecia alguma coisa e isso baixou, mas lá é um lugar que é realmente assim, a torcida apoia demais, o ginásio, você vai lá, você entra no ginásio, já todo mundo, não, hoje, você anda na rua, não, hoje é dia, vamos lá, vamos torcer, vamos apoiar, então é realmente, eu acho que isso faz diferença lá dentro, porque aí você vê essa energia, a galera, e vai se doando mais, entendeu? Faz com que você queira se doar mais, e involuntariamente, tipo assim, você não fica pensando, não, meu Deus, vou fazer isso agora, mas acho que você viver isso dia a dia lá, quando você entra na quadra, quando você vê, você já tá, tipo assim, na mesma vibração e fazendo coisa, vai indo além, entendeu? Então acho que isso dá muito certo pra eles lá. Talvez se você colocar no papel o time deles, pô, eles eliminaram o campeão da Superliga, que era o SESI. Então, assim, se você for pensar, além de orçamento e tal, não era pra ser, era pra ser mais difícil pra eles, né? Então, mas lá eu sei porque eu falo assim, a gente sempre bate nessa tecla, não vamos desacreditar em nenhum momento, porque tem condições de fazer tudo. E é uma coisa que eu preguei muito pro nosso time agora, quando a gente chegou na final. Eu falei, galera, vamos entrar desde o primeiro ponto e com muita garra, com muita vontade, porque lá os caras vão estar assim desde o começo, entendeu? Se eles por algum momento desacreditar, vai acontecer alguma coisa que já vai virar a chave, e aí a gente tem que estar sempre atento nessa questão. Então acho que vai muito disso lá em Suzana. Tem lei do ex no vôlei também ou não? Tem. Não se aplica, né? Não, se aplica. Se aplica, né? Lei do ex também tem tudo quanto é a lei que dá certo no país. É a lei que dá certo. É que o Judson é ex do ex. Sabe aquela música do ex do ex? Aí é uma sofrência pura, né? Daqui a pouco o Pio vai fazer uma música aqui daqui a pouco, né? E vai tocar uma viola pra gente, né? Só pra fechar, Superliga. O Adriano deve estar engasgado ainda com a temporada do ano passado, né? Quando o Campinas teve a chance. Eu não gosto dessa questão de jogo único. Aí é uma opinião eu também acho minha. Não gosto. Porque, cara, vocês chegam até uma final e aí é um dia que você não acorda bem, aí você vai lá, seu companheiro também não dormiu nada legal. É um jogo que acontece num local totalmente diferente, mas isso foi assinado pelos clubes, os clubes aceitaram e tudo bem. Eu não acho certo. Mas agora esse título paulista é um combustível a mais para essa Superliga que vai ser uma das mais difíceis dos últimos anos? Sim, eu acho que sim. A gente vai começar a Superliga a partir da semana que vem e a gente chega muito confiante. Então, continuar focado, continuar trabalhando, continuar unido e estabelecer metas, assim como o Judson falou. Primeiro turno, depois segundo turno, passo a passo. Não querer acelerar tudo, não querer passar por cima de tudo. A gente tá fazendo o que a gente ama, a gente tá fazendo o que a gente gosta, a gente faz isso com amor. Então, continuar trabalhando e focado. E sobre estar engasgado, pra ser sincero, queria muito ter sido campeão, sim. Mas eu acho que a temporada foi tão difícil e a gente chegar onde a gente chegou, a gente tem que saber aproveitar as pequenas coisas. Então, é isso. Ficamos em segundo, foi uma temporada difícil, mas fizemos o que devíamos ter feito. É verdade, a caminhada do vôlei Renato no passado na Superliga era praticamente colocado aí como eliminado na primeira fase, do nada tava lá em... Eu sei porque eu tava até o último segundo, a gente ficou ali. É verdade. Você torceu contra. Ganha um 7 e classifica o Suzano. Perde um 7 e ganha a Renata. É Suzano. Eu falei, meu Deus. É verdade. Pra mim foi triste, mas pra ele... Tava torcendo contra. Tava torcendo contra. Tirou o Cruzeiro. Mas não tinha um pré-contrato assinado ali? Não, gente, deixa os caras. Deixa os meninos ir. Não.
depois que acabou minha temporada lá, né? Que aí eu comecei a resolver essas questões sobre a próxima. Aí que eu descobri que ia vir aqui, aí eu comecei a torcer. Se eu for pro campeão, tá ótimo, né? Então vamos lá, vamos Renato, até o final. Boa. Adriano, obrigado pela presença aqui no estúdio da CBN. Muito legal a resenha com você. Também, Judson, agradeço a participação aqui. Muito obrigado e sucesso na Superliga, viu? Muito obrigado pelo convite e pela torcida. A gente vai pro intervalo, mas antes, fica aqui só um pouquinho, porque o Carlão tá com vergonha, ele quer saber histórias do Bruninho com o parceiro dele, o Neymar. E o Carlão, ele quer fazer parte do bonde. Eu falei, você não tem cacete, já é um tiozão, já não. Então assim, a gente vai pro intervalo e a gente conta histórias do Bruninho com o parça Neymar. Medina também, né? Que bonde, hein? A gente volta já. Arena CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. Boa, que resenha legal com o Adriano show de bola. E também com o Judson. Mas agora é a hora do sarcófago. A Ponte Preta enfrentou o Brasília. Justamente a terra da Legião Urbana. Do Legião Urbana, né? Legião Urbana. E tinha um craque lá no Brasília, hein? E tinha quem? Nescau. Nescau? Jogou agora com o Todinho? Exatamente. Meu Deus do céu, vamos fazer o seguinte... Vamos com a reportagem que foi exibida na época para quem tá acompanhando no YouTube. Daqui a pouco o Cabelo volta para falar que ano que foi esse jogo. Não poderia ter sido melhor. Seu time, a Ponte Preta, não teve muita dificuldade para derrotar o Brasília. No final do primeiro tempo, a Ponte já vencia de 2-0. Mas Dadá, com a humildade de um grande técnico, acha que seu time não deve se acomodar. Eu não estou me iludindo com essa vantagem, porque 2-0 não dá segurança a ninguém. E nós vamos para o segundo tempo agora com toda a cautela e tentar explorar agora a subida dos laterais do Brasília e com isso, se Deus quiser, aumentar o placar. Nós vamos registrar agora o jogador Dario, dando as suas primeiras instruções como técnico numa partida oficial. Nós vamos entrar no vestiário aqui da Ponte Preta para ver o que o Dario está aconselhando aos jogadores. Tá bom, menino, tá muito bom. Tá dando os dois passos na frente. Você vê que não conseguiram roubar nenhuma bola sua. Entendeu? Tá bom mesmo. Continua assim. No segundo tempo, a Ponte mantém o ritmo. Pra você ver a diferença do futebol... Que ano que foi esse jogo? 87. 87. Estreia de Dario como técnico Mauro Naves, da Maravilha. Mauro Naves na reportagem. Ele entrou dentro do vestiário no intervalo do jogo e pôs o microfone na boca do Dadá Maravilha, que era o técnico. E hoje, nem coletiva tem mais. Você não pode nem ver mais treino. Brasília 1, Ponte Preta 3. Brasileirão, e olha, a Ponte na terceira divisão do Brasileiro, hein? Módulo azul de 87. Ponte de Sérgio Odair Júnior, Roberto, depois Marcelo e Evandro. Charles, Márcio Luiz e Zé Mário. Nilson, Renato, Renato, depois Jorge Mendonça e Serginho, técnico, estreia de Dario, Dadá Maravilha. Botafogo no 15 de Jaú, né? Boa. Pode fechar? Pra gente finalizar o Arena desta segunda-feira, pra começar bem a semana, claro, tem o palpitão de Guarani e CRB. Quem vence, Chaibe? Bugrão. Cabelo? Guarani vence. Guarani, é a última cartada. Bugre. Vamos aguardar. Lembrando que a partir das 8h30 da noite, abertura da jornada com Fábio Scheibe na apresentação e também no Central da Bola, Carlão de Freitas nos comentários, Adriano Almeida nas reportagens e a narração de Carlos Cabela. Ótima semana pra todo mundo. A gente volta amanhã. Vem chegando o ponto final. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Monkeymac, locação de caminhões Monkey e guindastes, monkeymac.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman, 0800 591